Bom, muito bem. Então, dando continuidade aí aos nossos seminários de sistemas dinâmicos, hoje quem vai falar para a gente é o Pedro. Ele vai falar um pouquinho sobre foliações e ergodicidade de medidas transversais. Pedro, fica à vontade. Obrigado, Douglas. Bom dia a todo mundo. Bom, como o Douglas comentou, eu vou falar sobre, basicamente, medidas transversas e como elas se relacionam com foliações e com ergodicidade. Então, primeiro eu vou dar uma certa introdução e falar algumas definições básicas de sistemas dinâmicos e tal. E depois eu vou apresentar um exemplo para motivar um pouco e falar sobre dinâmica simbólica. Aí eu vou apresentar algumas definições principais que são mais focadas sobre o artigo que eu estudei no meu mestrado e então apresentar o teorema principal e fazer um certo esboço de como seria a demonstração, incluindo alguns lemas e tal. Deixa eu ir aqui na referência, só para mostrar que o artigo principal que eu estudei foi esse unicidade ergódica aqui. É, então, quem quiser dar uma olhada, pode ver, pode procurar lá, do Bowen e Marcos. Como eu comentei aqui, né? Aí, o que a gente vai fazer é basicamente construir umas medidas invariantes numa variedade que são, de certa forma, compatíveis com as foliações estável e instável dessa variedade. Eu vou comentar mais à frente o que são. E aí a gente vai traduzir esse problema para um espaço de símbolos, que é uma coisa bem comum em sistemas dinâmicos. Quando a gente não consegue resolver um problema muito abstrato, geralmente a gente faz uma certa tradução, que é formalmente uma conjugação do sistema. E aí, nesse sistema mais fácil de trabalhar, que é esse espaço de símbolos, a gente vai conseguir resolver o problema. E aí, essa conjugação usa uma coisa que eu também vou definir, que chama partições de Markov. Então, começando, só para quem nunca viu uma definição ou não conhece muito bem, um sistema dinâmico, que aqui eu vou considerar basicamente sistemas dinâmicos discretos, é uma dupla que envolve X, que é um conjunto, que a gente chama de espaço de estados do sistema, e F é uma função de X em X, que a gente chama de dinâmica. Aí, esse conjunto, isso seria uma definição mais geral, assim. Em geral, a gente pode definir assim como X sendo o objeto de uma categoria que se pretende estudar ou na qual a gente quer focar, e F sendo um morfismo dessa categoria. Então, no nosso caso, X vai ser uma variedade suave, com métrica, e F vai ser um diffeomorfismo. Então, às vezes o X é um espaço topológico e a F é uma função contínua. Às vezes a gente pega o X como uma variedade, como é o nosso caso aqui, e a F é um diff, ou uma função, não precisa ser invertível necessariamente. Tá, e aí no contexto mais geral que eu comecei a definir, que a gente basicamente só precisa, não precisa ter nenhuma estrutura adicional, a gente só tem um conjunto X, a gente define um ponto periódico, que é uma coisa importante no estudo de dinâmica, porque a gente basicamente quer estudar como as órbitas se comportam. Aí um ponto periódico é basicamente um ponto que, quando você aplica a dinâmica F a ele N vezes, ele volta para onde ele estava, certo? E daqui a pouco eu vou fazer um paralelo dessa definição com algumas outras que usam mais estrutura tanto no conjunto X como da função F, tá? Os pontos periódicos a gente vai denotar como P de F. Então, todos os pontos X do conjunto X, né, do conjunto X, que são periódicos, a gente vai denotar como P de F.
Aí uma outra definição importante é o que eu estava falando antes, que seria a tradução, digamos. Então, eu comentei que o X e a F podem pertencer a alguma categoria, mas o morfismo, e F seria um morfismo, né? Só que, se a gente considerar uma categoria de sistemas dinâmicos em si, tem como a gente definir um morfismo nessa categoria de sistemas dinâmicos. A ideia é a seguinte: você tem dois sistemas, x1, x2, e a F1 vai do x1 para o x1, F2 vai do x2 para o x2. Então, são dois sistemas, em dois sistemas, x1, x2, e a F1 vai do x1 para o x1, F2 vai do x2 para o x2. Então, são dois sistemas distintos. E aí, o que é uma semiconjugação? É uma função que traduz os pontos do x1 para o x2, tá? De forma que, se você antes aplicar a F1 e depois traduzir, ou antes traduzir e depois aplicar a F2, dá na mesma, tá? Então ela preserva a informação de como que a dinâmica age nesse sistema. E aí uma conjugação é quando é uma semiconjugação que é invertível, né? Que você pode voltar do x2 para o x1. Então aqui um diagrama para ilustrar exatamente o que eu falei, essa propriedade de comutatividade, né? Se eu estou num ponto x e aí eu ando com a F1, seria como se o tempo tivesse passado aqui pela dinâmica F1, e aí eu traduzo para ver o que acontece no x2. Só que se eu fizer o outro caminho, se eu traduzir antes e aí andar, então seria aplicar a F2, né, no ponto traduzido, dá na mesma. E aí, agora vamos considerar o seguinte, como eu tinha comentado, o X agora é um pouco mais restrito, ele tem um pouco mais de estrutura. Então, quando eu falo aqui sistema dinâmico topológico, eu quero dizer X é um conjunto que tem uma topologia, ou seja, um espaço topológico, e a F é uma função contínua. E aí, um ponto não errante é um ponto X, um ponto P do sistema X, que satisfaz o seguinte: qualquer vizinhança V que eu pegar em torno dele, se eu considerar aqui a F1 do V, F2 de V, F3 de V, ou seja, os iterados de V, e fizer a interseção com o V, não vai ser vazio. Ou seja, para toda vizinhança V, algum iterado, ou melhor, todo iterado que eu fizer vai ter alguém que voltou perto dessa vizinhança V. Tá, ficou um pouco confuso. Deixa eu tentar explicar de novo. Qualquer vizinhança que eu pegar, eu vou. Eu queria ter uma ilustração aqui, mas acho que eu não tenho. Qualquer vizinhança V que eu pegar do ponto, em algum momento eu vou aplicando a F nessa vizinhança, certo? Então, ela vai levar a vizinhança V num conjunto F de V, depois eu aplico de novo, vai levar num conjunto F2 de V, e assim por diante. O que significa isso não ser vazio, quer dizer que para algum tempo, tá? Aqui, a interseção da V com esse ft de V vai ser não vazio. Ou seja, vai ter algum ponto nessa vizinhança que vai voltar para a vizinhança original. Então, aqui a gente tem um pouco mais de estrutura, que é o X tem um espaço topológico, e aí, agora, em vez de definir um ponto periódico, que é uma coisa que a gente, que é basicamente a única, algum único tipo de coisa que a gente conseguia definir para X sendo um conjunto, agora a gente tem como definir meio que uma periodicidade topológica, digamos, que é ele não ser errante, tá? Então, que aí a gente pode usar vizinhança, em vez de literalmente o ponto volta para ele mesmo. E aí, enfim, o conjunto dos pontos não errantes a gente denota como ômega de f, tá? Então, P de f era o dos pontos periódicos e ômega de f dos pontos não errantes, que é meio que uma periodicidade topológica, digamos.
Agora, de novo, continuando com X sendo um sistema dinâmico topológico, a gente supõe também que ele é metrizável, tá? E aí tem uma distância D. Se a gente fixa um ponto P, a gente fala que o conjunto estável desse ponto P, e denota isso como W mais F, quando for necessário ressaltar que é da função da dinâmica F, do ponto P, são os pontos Q, tal que a distância desses pontos, se a gente seguir pelas órbitas, ambos ao mesmo tempo, vai para zero. Então, as órbitas se aproximam, mas do jeito específico de que esses dois pontos, o P e o Q, no mesmo iterado eles vão se aproximando, certo? Então, o T aqui é o mesmo. E aí, quando a F é invertível, a gente pode considerar o conjunto instável, que aí é definido como, basicamente, você pega e define o estável para a inversa. Tá? Então, esse tema de estabilidade e instabilidade é bem comum na área de dinâmica hiperbólica e dinâmica em geral, assim, dinâmica discreta. E aí aqui, para definir o que é instável, a gente define basicamente o que é negativamente estável, digamos. É o que é estável quando você vai para trás. E aí, bom, no caso que a gente tem mais estrutura ainda, que o X é uma variedade riemanniana, esses conjuntos, eles não são simplesmente um conjunto estável e instável. Eles são uma subvariedade do X, quando o P é um ponto não errante, tá? Aqui tem uma referência. E aí a dimensão é constante de cada peça básica, eu já vou comentar mais à frente o que é uma peça básica, tá? Então, uma próxima definição aqui é o que significa ser topologicamente misturador. É o seguinte, de novo a gente tem um sistema topológico, tá? X é um, um espaço topológico e F uma dinâmica. E aí, topologicamente misturador é o seguinte, você pega qualquer dois abertos, A e A', então, em algum momento, N, se você pegar o A e fizer iterados dele, vai ter alguém que interseciona com o A', tá? Então, o nome diz misturador exatamente por isso, porque não interessa quaisquer dois abertos que você pegar, em algum momento, a partir de algum momento, se você iterar um deles, ele vai sempre estar passando no outro. Então, de certa forma, isso está traduzindo a ideia de que você está misturando, certo? Que a dinâmica está misturando o sistema e que os pontos estão sendo aí distribuídos e tal. Então, um exemplo que eu vou dar é o automorfismo hiperbólico no toro T2, que é o mapa do gato, né? Que é alguém, eu acho que a Marisa já comentou dele na apresentação. Então, até vou passar mais rápido, que acho que o pessoal já viu. Mas, basicamente, a gente define essa matriz e ela é uma transformação linear em R2, né? Só que, como o determinante dela é 1, a gente pode restringir e quocientar por Z2 aqui. Ela fica bem definida para pontos inteiros. Tá? Aí é isso que acontece. Você pega esse quadrado 0,1,0,1 e você estica ele. E aí, por causa do determinante C1, que a gente consegue trazer tudo de volta aqui e tal. Chama mapa do gato porque o Arnold fez com a imagem de um gato, se eu não me engano, alguma coisa assim. Agora, passando para uma próxima parte, eu vou falar sobre o que é dinâmica simbólica, tá? Que antes a gente estava definindo coisas gerais e tal, de tem um espaço topológico ou uma variedade e propriedades da dinâmica nesses espaços. Agora eu vou pegar um caso mais concreto de realmente um sistema dinâmico e tal,
que vai ser o que eu vou usar para traduzir o caso mais geral, para conseguir fazer conta e trabalhar melhor. Então, para um n natural fixo, a gente define o deslocamento simbólico como esse par aqui. Sigma mais são as sequências. Aqui Z mais são só os inteiros positivos, né? E sequências com entradas naturais ou inteiros positivos. E cada entrada é no máximo n. Então, por exemplo, se fosse 5, do jeito que eu estou definindo aqui, podia ser de... Cada entrada podia ser de 0 até 4, tá? O valor do xi aqui. E aí, o deslocamento, que é esse sigmazinho aqui, é você pegar essa sequência e você andar um na entrada. Então, para dar um exemplo aqui, se eu tiver essa sequência x0, x1, x2, assim por diante, quando eu deslocar por sigma, eu vou matar o x0 aqui, certo? E vou ter a sequência x1, x2, x3. Então, o deslocamento unilateral, ele não é revertível, né? Quando eu apliquei a dinâmica, eu perdi a informação do x0, simplesmente. Então, bom, exemplo concreto, né? Uma sequência 5, 8, 6, vai para 8, 6 e assim por diante. E agora o sistema que é o deslocamento simbólico bilateral é a mesma coisa, só que o índice aqui varia nos inteiros, todos inteiros, tá? Então, agora é a mesma coisa, é definido do mesmo jeito, só que agora eu não perco informação. A gente bota um ponto e vírgula aqui só para marcar. Então, se eu tinha sequência que começa no x0, entre aspas, né, porque ela vai para trás e para frente infinitamente, agora ela vai ser uma sequência que começa no x1. A entrada zero dela é o x1, certo? Então, você só realmente deslocou sem perder informação. E aí, bom, exemplo também. Agora, um jeito de traduzir esse deslocamento para o círculo, tá? T1 aqui é o círculo, ou o toro unidimensional. Você pega uma sequência, essa sequência ela só tem entradas até no máximo n-1, né? E aí você leva ela numa representação de um número entre 0 e 1 aqui, no T1 a gente pode pensar como um intervalo 0 e 1, né? E aí você leva numa representação na base n. Então, é fácil de ver que isso é uma semiconjugação, tá? E aí, esse EN aqui é multiplicar por N. Então, se vocês olharem aqui, nesse somatório, que seria a representação dessa sequência como um número em 0, 1, né? Se você multiplica por N, o índice de todo mundo anda, né? O caso que não é tão óbvio é do x0. Então, o que acontece com o x0? A gente tem o x0, agora ele está dividido por n elevado a 1, né? Então, a primeira entrada da sequência é x0 dividido por n elevado a 1. Quando você multiplica por n, esse somatório vai ter um x0 aqui para fora, né? E aí vai ser um número inteiro. Isso que acontece no círculo, quando a gente representa como um intervalo 0, 1, qualquer número inteiro a gente faz mod 1, né? Então, um número inteiro some da representação. Aí vai dar a sequência seguinte. Então, só para esboçar a ideia de ser uma semiconjugação. Agora, um caso que a gente pode considerar é de, em vez de ter qualquer tipo de sequência, como a gente tinha feito aqui atrás no deslocamento simbólico bilateral e unilateral, a gente pode restringir as possíveis sequências. E a gente restringe isso como? A partir de uma matriz de adjacência, tá? Essa matriz é uma matriz de zeros e uns, simplesmente, e ela vai dizer como que eu vou poder... que tipo de sequência eu vou poder ter, tá? Então, eu vou pegar agora, definir a partir dessa A um subconjunto
do sigma mais ou do sigma que eu tinha antes, tá? Então, aqui essa anotação é só para significar que eu estou definindo ao mesmo tempo, tá? Para o sigma e para o sigma mais. Então, qual subconjunto é? É o subconjunto das sequências que satisfazem o seguinte. Para toda entrada aí da sequência, se eu olhar na matriz A, que é a matriz de adjacência, quais sequências ela admite? Quando o x1 e o xi e o xi mais 1 tem esse A aqui sendo 1, ou seja, o 1 na matriz vai dizer quando que o x1, o xi e o xi mais 1 podem ser um seguido do outro. E aí o sigma, o deslocamento, aliás, o sistema é pegar esse subconjunto e usar o deslocamento sigma. Então, para dar um exemplo aqui, porque certamente ficou meio confuso assim, só abstratamente. Imagina que eu tenho essa matriz A, tá? E aí eu quero escolher quais das possíveis sequências eu posso ter. Essa matriz ela vai dizer quais sequências eu posso ter. No caso geral, seria tudo 1 aqui, tá? Os zeros, eles vão dizer quais entradas das sequências não podem ser seguidas de outras entradas. Então, para dar um exemplo, essa matriz, a gente traduz ela como esse grafo. E aí esse grafo, ele vai dizer quais sequências podem ser seguidas, quais entradas da sequência podem vir antes das outras. Então, esse 1 aqui na diagonal significa essa setinha aqui, ou seja, o zero pode ser seguido do zero. Esse 1 nessa entrada significa que o 1 pode ser seguido do 1, e esse que o 2 pode ser seguido do 2, certo? Agora, esse 1 aqui, ele significa o quê? Ele significa essa seta, que o 0 pode ser seguido do 2. E esse 1 aqui significa que o 1 pode ser seguido do 0. Então, como que eu formo uma sequência admissível a partir desse A? Cada entrada da sequência vai ser 0, 1 ou 2, certo? Porque a nossa matriz A aqui, ela é 3 por 3, né? Então, só pode ter 3 entradas ou símbolos possíveis. E aí, as sequências admissíveis são todos os caminhos que eu consigo fazer nesse grafo. Então, por exemplo, eu posso ficar só no 0, andando por essa seta. Eu posso ficar só no 1 ou só no 2. Aí eu posso fazer o seguinte, andar 1, 1, e aí vem para o 0, e aí fica só no 0, que é esse caso. Ou 0, 0, e aí eu venho para o 2 e fico só no 2. São os exemplos que eu coloquei aqui. Ou seja, quando eu chego no 2, por exemplo, eu não consigo mais sair, entendeu? Então, toda sequência que em algum momento tem um 2, sequência que é admissível por essa matriz, ela nunca mais vai sair do 2. E aí, como que a gente vai usar isso? A gente vai usar esses sistemas, esse sistema restrito, tá, por essa matriz, que é essa matriz A, para traduzir o nosso sistema mais geral. Então, para isso eu tenho que falar de partição de Markov, que a partição de Markov é o que vai permitir a gente fazer essa tradução. Então, qual é a ideia da partição de Markov? Você tem um sistema X aqui, uma dinâmica F, né? E aí você vai fazer uma partição desse sistema, tá? Às vezes não é literalmente uma partição do X inteiro, mas de todo mundo que interessa, basicamente. E o que eu vou fazer nessa partição? Eu vou numerar as partes, tá? Então é importante que tenha um número finito de partes. E agora, imagina que eu peguei um ponto X que está nessa parte 5 da partição, certo? Eu vou olhar para onde o X vai quando eu aplico a F. Então aqui, no exemplo que eu estou dando, eu aplico a F e ele vai parar nessa 8. Então eu vou anotando isso, eu vou meio que fazendo
a partir dessa partição, eu vou fazendo uma anotação de qual foi a órbita que o x está seguindo. Então, eu vou pegar uma sequência e vou escrever lá 5, depois vou escrever 8. Aí eu olho para onde foi o f de x. Aí ele vai para esse f2 de x que está na parte 6. Aí eu anoto para minha sequência 6. E assim por diante, infinitamente, certo? E para trás, eu posso também pegar o f a menos 1, se a f for invertível, e aí eu vou ver que está, por exemplo, na parte 1, e aí eu vou anotar 1. Então, é exatamente o exemplo que eu dei aqui. A gente faz essa partição e a gente consegue traduzir o x para uma sequência. Bom, e aí onde a gente vai fazer essa partição? Eu não vou construir a partição de Markov porque é muito trabalhoso e tal. E é uma construção razoavelmente canônica, dá para achar tranquilo. A gente vai fazer para uma peça básica ômega k de um dífel axioma A, que eu já vou explicar o que é à frente. E ela é, como eu falei, uma cobertura finita por conjuntos. Eu não comentei, mas são por conjuntos fechados. E a interseção deles é só nas fronteiras. Então, digamos que assim, literalmente eles não são uma partição, tá? Eles são uma partição que tem uma certa interseção, porque geralmente partição não tem interseção nenhuma. Mas eles só se interseccionam nas fronteiras, que é basicamente pouca gente. E aí a gente vai ter uma matriz de transição, como a que eu comentei lá, essa matriz A. E a partição de Markov, ela não só dá uma partição do sistema, como ela também dá uma sobrejeção. Então, aqui eu tinha feito para cada x tem uma sequência e vice-versa, né? Só que às vezes não é sempre assim, tá? Então, o que realmente a gente tem para a partição de Markov, que a gente vai estudar e tal, é que a gente tem uma sobrejeção do conjunto de sequências para esse ômega k, tá? E aí, essa π é uma conjugação e tal, e vale isso aqui, que o ponto π é essa interseção. E a F restrita a cada uma dessas peças é topologicamente misturadora, o que implica que a matriz A, que é a matriz de transição, ela, quando elevada a uma potência, alguma potência inteira, ela vai ser positiva, que significa basicamente que todas as entradas são positivas, tá? Que é uma condição que vai ser usada nesse teorema aqui. Enfim, essas coisas são meio técnicas, eu acho que o detalhe não cabe muito aqui, mas a ideia geral é que a partição permite fazer essa tradução. Tá. Aí, então eu tenho que anunciar esse teorema do Rueli-Perron-Frobenius, que vai ser importante, mas também é uma demonstração padrão e tal, que, que, que dá para ser achada tranquilamente. Eu vou usar esse teorema, ele basicamente é uma coisa meio técnica também, eu vou passar meio por cima qualquer coisa que eu volto. Então agora eu vou definir um conjunto hiperbólico, tá? A gente falou sobre x, basicamente, nas definições anteriores, ser um conjunto ou ser um espaço topológico. E agora a gente considera que ele é uma variedade riemanniana compacta e conexa. Então a gente restringiu bastante o que a gente vai estudar, mas tudo bem, porque esse ainda é um caso muito bom. E F agora é um dífel, então agora F é invertível sempre e tal. E aí, o que é um conjunto hiperbólico? É um conjunto invariante H. Então, invariante é que você aplica F e aí ele ainda está... É ele mesmo. E o que acontece nesse conjunto? Se eu pegar o fibrado tangente, eu posso dividir ele em dois subfibrados. Um E+, e o E-, que eu chamei aqui. Eles são invariantes pela diferencial da F. E o E+, ele contrai, e a gente chama de estável. E o E-, ele expande, e a gente chama de instável.
Aqui, instável, como eu comentei lá atrás, também pode ser entendido como negativamente estável, digamos. Então, quando você vai para trás com a f a menos 1, ele é estável, tá? E um sistema axioma A é um sistema, como eu comentei anteriormente, que é uma variedade e f é um dífio, e ele satisfaz duas coisas, tá? São condições sobre os conjuntos de pontos periódico e não errante. Então, se você pegar o conjunto dos pontos periódicos, o fecho dele é o conjunto dos pontos não errantes. E o conjunto dos pontos não errantes é hiperbólico. Então, o sistema dinâmico axioma A é, é uma, é uma definição que a gente tem em que os pontos periódicos e não errantes eles se comportam muito bem, de modo que a gente consegue falar bastante coisa sobre eles. Então. E aí eu ia comentar lá das peças básicas, é isso, tá? Sempre que você tem um sistema dinâmico axioma A, a gente pode pegar o conjunto não errante e a gente pode particionar ele em ômega i finitos, conjuntos compactos, que são topologicamente transitivos. Cada um desses ômega i, eles são chamados de peças básicas. Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é provar para uma peça básica, tá? O teorema. Por isso que lá atrás eu tinha falado de peça básica e tal. E por fim, acho que é basicamente a última parte de definições aqui é, é o que é uma foliação, tá? Então, a gente tem x, uma variedade aqui, e aí uma foliação k-dimensional de x é uma partição do x em subvariedades conexas. Cada subvariedade dessa a gente chama de uma folha. E para todo ponto x tem uma condição local que vai dizer que isso é uma foliação, tá? Então, para cada ponto x tem uma vizinhança compacta, que a gente vai denotar como K transverso, esse símbolo aqui é transverso, transversal, a foliação, que satisfaz o seguinte. Tem uma função que vai pegar esse K e uma bola n-dimensional e vai levar no x, e para cada ponto y desse K, tem uma folha que, quando você aplica essa φ, que é uma função contínua, aliás, que é uma função injetiva, o y é zero, ou seja, zero na bola, y no K, vai bem para o ponto y que está nessa folha. E aí a gente vai denotar a folha, a foliação é o f, né? E aí a caligráfica e a folha é o f de x. E agora, a partir disso, a gente vai finalmente falar o que é uma medida f invariante, tá? Então, a gente tem x uma variedade e f uma foliação k-dimensional. Aí, o que é a medida invariante? É uma família de medidas, na verdade. Para cada k que é transversal a f e que é compacto, a gente tem uma medida mk. E ela satisfaz o seguinte. mk é uma medida positiva, definida no k, né? Para todo compacto k e k', e todos abertos dentro desses compactos, a gente consegue um isomorfismo mensurável que leva o A no A', e ele preserva as folhas. Então, o que é a ideia dessa medida? Ah, e também tem essa condição de não trivialidade, tá? A medida do K é maior que zero para algum K. Porque senão, se todas MK são zero, é um caso trivial que a gente não considera, tá? Então essa última condição é de não trivialidade. Então, o que é a ideia aqui? Eu acho que não tem um desenho, mas só que a ideia é o seguinte, a gente tem
uma variedade e ela está folheada, certo? Tem várias folhas. Aí a gente considera compactos K que são transversais a essas folhas, tá? Então, o que que acontece? A gente tem esse conjunto compacto e tem várias folhas passando por esse compacto, intersecionando ele, certo? O que que é a medida MK? A medida MK, ela meio que mede, basicamente, quantas folhas estão passando por esse compacto K, tá? Então, a gente exige aqui que, porque o K é compacto, essa medida vai ser finita, que é a primeira condição. A segunda condição, que é basicamente a mais importante, é uma condição de... é um tipo de regularidade, ou de... como que eu posso falar? De dela ser preservada pela foliação no seguinte sentido. Eu tenho dois desses compactos transversais, tá? E aí a medida, ela tem uma medida MK que mede um desses compactos e tem uma outra medida num outro compacto transversal. Se eu andar com essas folhas, a medida está sendo preservada. Então é isso que está falando aqui. Ela é invariante pela foliação. Tá? Enfim, para qualquer aberta, né? Então, e aí essa medida transversal transversa, que é basicamente uma família de medidas, né? Elas são equivalentes se uma for um múltiplo da outra, né? Porque basicamente dá na mesma. Então, de novo, explicando a ideia por trás, essa família de medidas, elas medem quantas folhas eu tenho e como essas folhas se aproximam ou se afastam. Então, ela, de certa forma, está medindo a minha foliação. Tá? Agora, um caso que a gente está mais interessado é uma foliação que é unicamente ergódica. O que é uma foliação unicamente ergódica? É quando, se você olhar todas as medidas desse tipo, todos esses conjuntos de medida que existem nela, eles são múltiplo um do outro. Ou seja, só tem uma classe de equivalência de medidas invariantes. Tá? Então, é meio que uma propriedade de unicidade aí. E aí, o teorema principal. Então, esse é o teorema principal do artigo. E agora, indo para essa parte final, basicamente é isso. Você olha uma, uma peça básica, ômega K, que é topologicamente misturadora, e a gente está num dífio axioma A. Tá? E aí, o que diz o teorema? As foliações estável e instável dessa peça básica, elas são unicamente ergódicas. Então, a gente definiu o que é foliação estável e instável, né? E a gente definiu lá atrás, né, quando eu falei do que era um conjunto estável e instável, no caso de variedade riemanniana, isso dá uma foliação, né? Porque talvez eu tenha passado meio rápido nisso, pensando bem. E, e aí a gente vai olhar de uma peça básica fixa, ômega K. E aí o teorema fala que elas são unicamente ergódicas, ou seja, que só tem uma medida transversa a menos de múltiplo. Então, a primeira consideração aqui é que a gente só precisa mostrar para a variedade estável, porque para instável é só olhar a f a menos 1. Né? Aí, a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é definir, para um ponto x, a gente define esses conjuntos, tá? Então, esses conjuntos vão ajudar a gente a conseguir traduzir o nosso sistema, porque agora a gente tem uma variedade, axioma A, e a gente quer traduzir ela para um conjunto de símbolos, tá? Então, para um x aqui fixo,
uma sequência x, né? O que é o sigma x menos? São todos os y que na parte negativa dessa sequência, ou seja, nas entradas negativas, elas são igual ao x. Os y e os x são igual. Então, são as sequências y que do zero para trás, da entrada zero para trás, são igual o x. E aí, esse sigma mais x0 é que a primeira entrada é x0. Então, basicamente, todos os y mais, sequências que só tem entradas positivas, né? E, e que começa no mesmo valor. Tá? E aí a gente tem uma objeção de um conjunto para o outro. Um é o conjunto de sequências quaisquer, né? O outro é só das sequências unilaterais, que é o seguinte: você pega uma sequência y, aí se essa sequência está aqui, significa que a parte de trás dela é tudo igual ao x e a parte da frente é um x mais. E esse é um y mais. E aí você leva no y mais. E o x0 vai ser igual porque veio desse x aqui que era igual. E aí, é, isso também é uma coisa que eu vou afirmar aqui, mas sem mostrar e tal, que tem essa sobrejeção por causa lá da partição de Markov, que se eu pego uma sequência y, eu consigo levar nesse cara aqui. Então, da partição de Markov, eu tinha do sigma para o ômega k. E aí agora, por causa dessa f, eu consigo olhar só sequências que têm entradas positivas, né, unilaterais. E aí essa pilinha eu estou definido a partir da pi, que é a pi da projeção da partição de Markov. Tá? E aí o que acontece com essa pilinha? A gente vai ter, passando meio rápido aqui também, porque fica meio cansativo de explicar cada coisa e tal, mas essa pilinha, ela vai levar nessa variedade local aqui em volta do x0, que é uma vizinhança compacta e tal. E aí, pelo teorema de Perron-Ruel-Frobenius, no caso específico, eu poderia voltar nele agora, esse teorema de Ruel e Perron-Frobenius, ele vai dar uma medida Ni para a gente, tá? Então, o que era o teorema aqui, voltando nele? Tá, então é o seguinte, a gente tem essa matriz de adjacência e que satisfaz isso aqui, tá? Esse A elevado a M positivo. E aí a gente pega uma φ que... Ah, eu não defini isso aqui, mas enfim, essa φ vai ficar meio confuso, mas qual é a ideia aqui? A gente tem, definindo essa transformação aqui L, que ela pega funções contínuas, nesse sigma mais eleva para funções contínuas no sigma mais, vai existir um lambda aqui, uma função positiva h e, mais importante, que é o que eu ia falar lá, uma medida positiva ni sobre esse sigma mais, tá? E ela satisfaz algumas coisas aqui, por exemplo, meio que o lambda aqui é um alto valor, tá vendo? E aí ele é um alto valor e o h é um alto vetor. E aí a ni é um alto vetor da transformação transposta. E aí o lambda também valendo 1, sendo um alto valor. E tem essa condição de normalidade que a medida da h é 1. Tá? Então,
enfim, o que interessa é que a gente consegue essa medida Ni aqui, que satisfaz essas propriedades e esse limite de norma aqui, que elas se aproximam. Voltando lá, acho que é aqui. Tá. Tá. Então, nesse artigo aqui, o Ruel e Sullivan, eles construíram uma medida invariante para a ômega, para a W+, tá? A variedade estável. E eles mostram que, que essa medida é basicamente a medida Mi aqui, quando a gente projeta pela pilinha. E aí a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar essa medida invariante Mi mais, que foi construída pelo Ruel e Sullivan, e a gente vai mostrar que ela é a medida que a gente quer. Então, basicamente no artigo ele não literalmente constrói essa medida transversa, ele usa já o que já foi construído nesse artigo do Ruel e Sullivan e ele mostra que ela é única. Então, para isso, tem 3 lemas, tá? E aí, bom, esses são os 3 lemas. Eu vou passar aqui um esboço da demonstração do lema 1. Os outros 2 lemas eu não vou mostrar, mas eles são bem diretos, assim. Eu posso comentar mais dele. Então, primeiro lema 1 aqui. A gente tem um conjunto, a gente tem esse sigma mais aqui, e, e a gente vai mostrar que existe uma única medida M azinho, tá? Para um azinho é um símbolo fixo. 0, 1, 2, 3 e tal. E que satisfaz isso, que a medida, essa medida azinha, ela coincide com a medida mi mais, que foi definida lá pelo Ruel e Sullivan. O lema 2, ele, ele é um lema sobre o espaço de símbolos, tá? E ele basicamente segue de uma proposição que tem no Bourbaki, que é meio canônica, assim, tem lá no livro de topologia. E o lema 3 vai mostrar que a M é um múltiplo da Ni para algum gama, tá? Bom, eu acho que eu vou passar essa demonstração do lema 1, porque acho que vai ser meio técnico e não vai adicionar muito, tá? E aí a demonstração do teorema principal, tá? Então, a gente vai pegar, definir esse H+, que ele é basicamente, você pega umas sequências que começam num x0 e você olha. Espera um minuto, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá certo. Tá, a gente vai pegar essas sequências aqui e aqui nessas duas referências dá para mostrar que vale essa desigualdade, tá? Então, essa medida mi+, que foi definida lá pelo Ruel e Sullivan. É que eu preciso, lembrei o que eu ia fazer. Eu preciso definir o que é essa M, tá? Que é a nossa medida que a gente está procurando. A gente definiu as MA, tá? Que são as medidas para cada Azinho aqui. E aí a M, cadê? Ela era para... Ela é a soma de todos, tá? Para todos os símbolos, mas
Eu não estou achando onde eu defini aqui a M. Tá meio confuso essa parte. Ah, tá. É pelo lema 3. Tá. A M é um múltiplo da Ni. Tá. Enfim, continuando. Aí a gente consegue mostrar que essa Mi+, nessa variedade local aqui, ela vai ser menor ou igual que a M do H+. E então, pelo lema 3, ela vai ser que esse mid H+ é zero, tá? Então, é, a gente segue que a gente obtém isso aqui, essa igualdade, e aí definindo esse KP aqui como a união das variedades estáveis locais para todos os pontos X que quando você projeta dá no P, cada P aqui na ômega K, né? Esse KP vai ser uma transversal. Então, a gente conseguiu definir em cada W menos local e a gente vai definir esse KP, essa transversal. E aí a gente tem as medidas determinadas em cada KP, tá? Que elas são, a menos de uma constante gama aqui, elas são únicas, porque elas são igual a mi mais. Enfim, e aí disso segue a unicidade. Aí acabou. Deixa eu só comentar uma coisa que eu fiquei meio confuso aqui nas passagens técnicas, mas a ideia é o seguinte: essa equação aqui é a mais importante que eu quero comentar, tá? Então, a gente tem uma medida Ni que ela estava definida no espaço de símbolos, tá? Dos símbolos que começam no x0 e, aliás, das sequências de símbolos que são unilaterais começam no x0. O x0 está fixo. Essa medida Ni, ela foi definida num outro artigo do Ruel e Sullivan, e aí a gente faz o seguinte, a gente tem uma conjugação pela partição de Markov, a gente define essa projeção pilinha, baseada no x. E aí o que a gente mostrou? Que se a gente pegar essa medida Ni e projetar na nossa variedade, ela vai ser um múltiplo de uma medida que já tinha sido provada como sendo a mi mais. Então, quando a gente projeta essa medida, ela vai ser essa outra medida. Tá? Então, aqui está o truque da parte que a gente traduz de um sistema para o sistema de símbolos. Na verdade, é o caminho contrário. Tá? A gente pega do sistema de símbolos e projeta lá e mostra que tem que ser único. E, enfim, e é isso. Essa é a ideia geral. Aí aqui tem um artigo que eu comentei. Nesse livro do Bourbaki, aqui, dos Bourbaki, né, digamos, tem a demonstração do Ruel Perón Frobenius, se eu não me engano, e também de basicamente uma propriedade que interessa para provar esse lema 2. O lema 2 e o lema 3 dá para ver a demonstração lá no artigo do Bowen. E aqui também, esse outro artigo do Bowen, ele fala sobre as partições de Markov para axioma A. Quem quiser pode conferir lá. Pode conferir lá aquela parte de partições de Markov que eu passei meio por cima. E, enfim, mais algumas referências aqui. Então. É isso. Vamos agradecer o Pedro. Pedro, muito obrigado.
Algum comentário? Perguntas? Ricardo, falei, Ricardo. Não, eu queria saber exatamente. Bom, você pode apresentar um seminário sobre coisas genéricas. Essa história em particular é muito legal. Acho que a gente estudou ele no curso de Teoria Gótica quando eu fiz o doutorado. Você está trabalhando em alguma coisa parecida com ele? Como que isso encaixa com a sua pesquisa? Assim, é o que eu queria saber. Eu perdi o comecinho do seminário, então talvez se você tiver falado, eu perdi. Não, então, isso foi o que eu estudei no mestrado. E aí, no doutorado, eu ainda não comecei assim, não tenho nada ainda muito bem estudado e tal. Então, aí eu resolvi apresentar o meu trabalho de mestrado. No doutorado, eu estou estudando outra coisa, não tem muito a ver com isso. Eu vou estudar mais sobre entropia e umas medidas, não sei se você já ouviu falar de medida física, e é umas coisas que Coisa de formalismo termodinâmico, assim e tal. de formalismo termodinâmico, é isso. Ah, legal. Só eu fiz um comentário do jeito como ele citou o Bourbaki, né? Olha, você pegou esse livro do Bourbaki, cara, você entendeu a demonstração que está nele. Parabéns, que esse livro é incompreensível. Assim. Não, eu passei por cima, aceitando que os milhares de lemas anteriores estavam certos e tal, porque é muito completo, digamos, né? Prova cada frase que eles falam. Mas é a referência que estava no artigo. E aí eu achei melhor manter a mesma referência e tal. Até porque é um lema super técnico, né? É uma coisa super... Aliás, o que usa para provar esse lema 2 era super técnico também. Uma ferramenta, assim, que eles adoram provar, né? Eu lembro de as demonstrações muito complicadas, porque, na verdade, elas isso está em sistema dinâmico, né, mas as técnicas são todas de análise funcional, assim, né? E a maioria delas é de uma coisa chamada análise funcional, teoria geométrica da medida, né, e tal. É uma coisa bastante complicada, né? Tem que saber com bastantes detalhes, assim, qual é o espaço, qual é a norma, então as integrais lá que tem que convergir, né? Eu sou Sim, meio traumatizado com esse negócio aí. eu não sei muito de teoria geométrica da medida, então fica meio difícil. Eu já dei uma olhada naquele livro do Federer, né? Acho que chama Federer, que fala sobre isso, mas... Legal, mais algum outro comentário, dúvidas? Pessoal, então vamos agradecer mais uma vez o Pedro. Pedro, muito bom sua palestra aí, passou aí por cima de vários conceitos e definições, então muito bom, viu? Obrigado aí pela sua apresentação e agradecer ao Pedro mais uma vez. Muito bem, então, na semana que vem, quem vai falar para a gente vai ser o Lorival. Ele vai falar sobre decomposition of stochastic flows of diffeomorphism, né? Decomposição de fluxos estocásticos de diffeomorfismos. Então, quarta-feira que vem, no mesmo horário aqui, a gente se encontra para ouvir o Lorival falar. Pessoal, até semana que vem, então. Bom dia para vocês. Até. Bom dia, até mais. Semana que vem, tchau.